Bora começar então em cima exatamente desse discurso do Lula, né? Vou começar com a Rosemary, assim, sobre o discurso do Lula criticando a própria bancada do PT no Congresso Nacional, né? Que apoiou a aprovação de emendas parlamentares, né? A gente sabe bem que as emendas acabam sendo usadas como elemento para recondução dos próprios deputados e senadores, né? Aos seus cargos, né? Como elemento de campanha, e o Lula estava irritado com o próprio partido, né, Rosemary? Olha, eu acho que estava bastante irritado e com muita razão, evidentemente, né? E acho que bom que ele se posicione claramente, critique publicamente, porque essa questão das emendas é inaceitável, é absolutamente inaceitável, já está dito, né, na matéria, quer dizer, o quanto ela desconfigura o orçamento público, e ao desconfigurar o orçamento público, o que ela desconfigura é a política pública, para pegar recursos do orçamento e destinar para que parlamentares gastem de formas absolutamente escusas. Então, o que nós estamos falando aqui? Acho que a primeira coisa talvez a gente possa dizer que, usando uma máxima aí da política, né, que é uma jabuticaba, né? Embora jabuticaba não tenha só no Brasil, mas a gente gosta de dizer que sim. Por quê? Porque quando nós vamos, por exemplo, para os países da União Europeia, não existe nada na proporção e na dimensão do que são as emendas PIX, emendas impositivas, etc, etc. Então, eu sei, outro dia, conversando com uma colega de uma rede de pesquisa que eu participo, na Europa e tal, e ela me perguntava, mas como funciona isso? Como assim? Né? O parlamentar vai e diga, vou gastar com isso, manda. Então, é difícil até de explicar. Então, acho que essa é a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar. Agora, e o outro lado que é muito importante, a gente ouve histórias, Sakamoto, Aldo, né, conhecem isso, mas acho que é importante para os que nos acompanham, que tem ministro pedindo deputado emenda para poder cumprir alguma coisa da sua pasta. Tem universidades públicas que, inclusive, tiveram, né, no ano passado, cortes muito importantes no seu orçamento, que impacta a política pública, o que impacta no aperfeiçoamento da educação e que, né, muitas vezes recorrem a parlamentares para ter emendas para poder desenvolver, né, enfim, algo de pesquisa para o próprio funcionamento da universidade. E aí nós vamos falar, bom, né, esses recursos, obviamente, ele vai impactar setores fundamentais para o atendimento das necessidades dos cidadãos brasileiros e das cidadãs brasileiras. Então, eu acho que o Partido dos Trabalhadores, né, por sua história, por sua trajetória, por sua sempre reiterada declaração de estar ao lado do povo, dessas necessidades, não pode fazer conluio, compactar com essas questões. Não estou dizendo que é fácil, nós sabemos a composição do Congresso, não é simples, mas me parece que é necessário um enfrentamento e uma mobilização do campo popular, que é aquilo que o PT sempre se dedicou. E nós vimos no ano passado, né, quando tínhamos uma votação importante e que o movimento social foi para a rua, que era do imposto de renda, né, do desconto do imposto de renda,
os parlamentares perceberam, sentiram a pressão e falaram, realmente o povo está de olho, vamos lá. Então, eu gostaria que os parlamentares do Partido dos Trabalhadores mantivessem, né, um pouco das suas convicções, colocando-as em prática. Aldo, como é que você vê essas críticas do Lula à questão das emendas parlamentares? Lembrando a todos e todas que agora, este começo de ano, iniciam-se também no Supremo Tribunal Federal os julgamentos dos desvios de emendas parlamentares que estão sobre relatoria, né? Esses desvios, esses análises, estão sob relatoria do ministro Flávio Dino. Bom, eu acho que o Lula está correto, né? Quer dizer, as emendas parlamentares, no montante que elas estão e como estão sendo executadas, elas representam um grande desperdício, né? E uma disfuncionalidade do orçamento público, porque, quer dizer, elas são pulverizadas em obras que não são necessariamente essenciais para a população. Mas eu diria que a crítica ao PT ela deve ser mais ampla. Eu diria que o PT hoje é um partido do centrão, uma espécie de ala esquerda do centrão. Porque não é só na questão da emenda parlamentar. Por exemplo, essa semana tivemos um episódio muito desagradável, Sakamoto e Rose, que foi o problema da votação dos penduricalhos na Câmara dos Deputados, que constituíram privilégios que vão ultrapassar o teto de gastos, né? O teto salarial. O teto salarial, quer dizer, e o PT, de certa forma, apoiou essa falcatrua da Câmara dos Deputados. Então, o PT, seja nas emendas parlamentares, na questão dos supersalários, na questão das verbas para a campanha eleitoral, para o fundo partidário, ele tem que ser comportado da mesma forma que o Centrão, quer dizer, é um comportamento antirrepublicano. E eu entendo que essa agenda republicana da transparência, da frugalidade, da eficiência deveria entrar como um elemento da campanha de 2026, porque os abusos que os deputados, os senadores e a elite do funcionalismo no Brasil estão cometendo são insuportáveis e são odientos, são privilégios que despertam ódio na população, uma população que tem 1.001 carências em várias áreas, notadamente na educação e na saúde. Quer dizer, nós temos uma festa pública, uma festa das elites, mas não só das elites econômicas, mas nas elites do funcionalismo e nas elites políticas. Quer dizer, o Congresso, que deveria ser a caixa de ressonância dos anseios do povo, é um Congresso contra o povo, por tudo que está acontecendo. É uma verdadeira vergonha, um descalabro. E o Partido dos Trabalhadores, quer dizer, comemorando mais um aniversário, deveria fazer uma enorme autocrítica por ter se tornado um partido do centrão.